A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos que são interessados na leitura da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e aqueles que são frequentadores assíduos, regulares da Escola Bíblica Dominical. Como temos feito já nas lições anteriores desse trimestre, da revista desse trimestre, e desta feita nós vamos estar dando enfoque à lição de número 10, nós fazemos antes uma pré-exposição do que disserta o autor no conteúdo da lição na revista da EBD CPAD. Maravilha. Eu quero já, de início, eu vou aqui me permitir abrir um parêntese para fazer uma observação aos nossos ensinadores e aqueles que capitaneiam a nossa escola, as nossas escolas, aqueles que são dirigentes, que são líderes e que são dirigentes das escolas bíblicas dominical, os superintendentes, os chamados superintendentes, são pessoas abnegadas na missão de ensinar, para lembrar que a escola bíblica dominical é um espaço que foi criado desde 1780 na Inglaterra, na cidade de Gloucester, com o intuito de educar jovens que migravam do campo para a cidade. Eles adentravam as metrópoles em busca de trabalho. Na Inglaterra se processava a Revolução Industrial e essas pessoas, nos finais de semana, esses jovens, mais precisamente aos domingos, não tinham trabalho e eles ficavam sem muita atividade. Precisavam de ser entretido com algo, porque nesses domingos ocasionavam atos de vandalismo, eram brigas, badernas, desordem, em função de estarem essa concentração de jovens sem ter o que fazer. E eles foram então atraídos à escola bíblica com a finalidade de que eles aprendessem a ler. Muitos não eram alfabetizados, e para que Deus operasse nestas pessoas uma verdadeira transformação. Eu acho bem oportuna essa observação, por conta de que o tema desse trimestre, e já nas lições passadas, elas trouxeram assim, uma rápida abordagem dessa temática. Portanto, fica aqui a nossa observação e a responsabilidade aos ensinadores e àqueles que lideram as escolas, há uma preocupação na qualidade do ensino transmitido. E eu sugiro, então, até a elaboração de um projeto pedagógico que seja eficiente e eficaz, por entender que os alunos, as pessoas que frequentam as classes, elas, no seu descanso, no seu dia de descanso, domingo, elas saem da sua casa, do aconchego do seu lar, e vão até a igreja logo cedo, com o intuito de aprender. E por isso merece uma aula de qualidade, um ensinamento de qualidade. De volta aqui ao contexto da lição, esse domingo 4 de setembro de 2016, a revista do terceiro trimestre, a lição de número 10. Vamos então ver aqui a mensagem epigrafar
diz: o poder da evangelização na família. O texto áureo diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. A verdade prática, como costumamos sempre dizer, a verdade prática é aquilo que traduz a aplicação da palavra de Deus à nossa vida cotidiana. A verdade prática diz: a salvação pela fé em Jesus Cristo deve ser pregada aos filhos e aos familiares não crentes, tanto por meio de palavras, quanto por um testemunho bom e eficaz e amoroso. A sugestão de leitura diária semanal está em alguns livros variados. Na segunda-feira, por exemplo, é a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, do primeiro versículo ao 7º, que diz o dever do cônjuge cristão. Na terça-feira, é o livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 22 a 24, que vai falar a respeito da sujeição da esposa e o amor do esposo. Na quarta-feira, a primeira missiva do apóstolo Paulo aos irmãos ali de Coríntios, no capítulo de número 7, versículo 10 a 16. Instruções ao cônjuge convertido. Já na quinta-feira, está no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo de 1 a 20. O liberto anuncia a salvação aos de sua casa. Sexta-feira, instituir aos filhos no caminho. Instituir os filhos no caminho. No sábado, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 24 a 27 e 44 e 48. As boas novas no lar de Cornélio. Essa é a sugestão de leitura para a semana, colocada aqui pelo analista da lição. E eu vou acrescer aqui uma sugestão para o domingo. Se me permite, eu gostaria de sugerir que eu e você estivéssemos juntos ali na nossa classe. Amém? Amém. Vamos então para a leitura que iremos proceder juntos em classe. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 25 a 34, e diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentre, e todo trêmulo se prostrou antes Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa.
E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua família. Boa é essa palavra. Meus queridos, entendemos que o comentarista dessa lição, ele nos quer levar a uma compreensão maior de que a salvação pela fé em Jesus Cristo deve ser anunciada aos familiares não crentes. Porque numa família, em alguns casos, nem todos os componentes da família, nem todas as pessoas que compõem essa família professam a mesma fé em Cristo Jesus. Na parte antecedente aos tópicos da lição, antes mesmo de adentrarmos a temática do assunto, eu quero salientar a perspectiva de você verificar em todo o transcurso da discursiva do comentarista a grande potencialidade de ser você um missionário limítrofe de tempo integral. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Isso eu quero dizer que você e eu e muitas outras pessoas, eu creio, anela em se tornar um missionário do Senhor e serem enviados pelas igrejas aos chamados campos missionários. E muitos até atestam que têm verdadeiramente um chamado missionário e que são vocacionados por Deus para o exercício desse ministério. Entretanto, deixam passar a oportunidade do exercício da vocação missionária nos limites da sua casa, da sua família, do ciclo familiar. E por que não dizer da circunvizinhança? E isso em tempo integral. Muitos dizem, olha, eu tenho um chamado missionário, sou vocacionado, estou aguardando o momento do Senhor tocar o coração dos homens para estarem me enviando. Muitos dizem dessa forma, você já deve ter ouvido isso e não poucas vezes, mas, na verdade, não se dão ao trabalho de sequer atravessar a rua e pregar Jesus Cristo para seu vizinho que está lá do outro lado e muitas vezes nem sabe que aquela pessoa é crente. O autor narra, capítulo 16 do livro de Atos, e as palavras do apóstolo Paulo e Silas ao carcereiro, que
que se notabilizou como uma pregação que alveja não apenas o que eles viam, mas também os que a vista deles não eram alcançável. Há um provérbio português que diz assim: viu e acertou o que não viu. Eu considero esse um provérbio sábio, porque traz uma primícia de que o alcance de nosso alvo é sempre aquém daquilo que é possível. A gente sempre entende que a gente só conseguiu ir até ali, mas os planos de Deus são imensuravelmente maiores que os nossos. O operar de Deus é imensamente maior do que a nossa pretensão. Há uma promessa de Deus para alcançar o círculo familiar. Quando Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, declina para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a casa aí compreendia a extensão da família. A casa colocada aí nessa sentença é atribuída à extensão, a todo o núcleo da família. Quando se dizia minha casa, se dizia minha família. Portanto, Deus ele honra a fé de todos aqueles que professam Cristo Jesus, o seu Filho amado. Deus honra a fé dessas pessoas, estendendo a proposta de salvação a toda a sua família. Isso quer dizer que o Senhor sempre estará oportunizando a salvação ao seu seio familiar. Até mesmo porque, como crente, já que aceitou a Jesus Cristo, como crente nós estamos comprometidos no ministério da intercessão. E com isso, a nossa oração cotidiana é direcionada a favor da família, para que Deus venha trazer a salvação aos nossos familiares. E a oração do justo trará muito em seus efeitos. É promessa. É promessa, meu irmão. Creia e confia. Aleluia. Já no primeiro tópico da lição, verificamos o dever de evangelização dos nossos filhos, ensinando a palavra de Deus, acompanhando o seu desenvolvimento espiritual. Há uma necessidade de se fazer cultos em casas, cultos chamados de cultos domésticos. Os israelitas, eles passavam para os seus filhos, para a sua família, a palavra através de palavras faladas.
Eles contavam como história para os seus filhos tudo o que Deus fez por Israel, pelo povo hebreu, pela semente de Jacó. Tanto que Gideão, quando aparece o anjo, ele fala: mas o que foi feito daquelas histórias que os nossos antepassados nos contavam, de todas as grandezas e tudo que Deus fez no passado aos nossos pais? E agora nós estamos sendo subjugados pelo inimigo. Gideão coloca dessa forma para o anjo. E o anjo diz: olha, vai nessa tua força, porque você vai ver verdadeiramente o poder de Deus. Há uma necessidade de se pregar o evangelho para os nossos familiares, evangelizando-os. Há necessidade de se fazer cultos domésticos. E um pastor amigo meu lá na Bahia, que morava ele, a esposa e o filho mais velho com a esposa e os netos, os filhos do filho dele. Eram três netos que ele tinha naquela época, já assim na idade de 13 a 17 anos. E eu me recordo, e uma vez estive com eles lá e percebi que todos acordavam às 6h30, iam para a mesa, tomavam café. Antes do café era feito o culto. O culto começava às 6 horas. Às 6h30 era o café. E depois do café, os jovens voltavam para a cama e dormiam até às 9 horas. E aí eu disse: estranho, né? Eles descem da cama, participam do culto e tudo, depois voltam para dormir. Eles dizem: não, aqui tem uma ordem. Aqui é o seguinte: se ficar sem participar do culto, não toma café e não almoça. Eles sabem que se eles não participarem do culto, eles vão ficar sem fazer as refeições. Vão ter que jejuar. Achei isso muito interessante. Mas há necessidade de se levar a família para a congregação. Há necessidade de congregar nos templos. Nos dias de hoje, o que nós estamos vendo na realidade é que os cristãos estão esvaziando as igrejas nos cultos de meio de semana, e com a argumentação de que o corre-corre da vida não dá mais margem ao crente de estarem todos os dias na igreja. Mas, na verdade, os crentes já perderam a cultura da congregação. Devemos congregar, meus amados irmãos. É importantíssimo a congregação dos santos. Devemos estar em contato com a palavra falada, porque para a nossa edificação, nós precisamos ouvir um emissário de Deus através da pregação, da ministração do Evangelho. Nós sabemos, conhecemos a palavra, mas muitas vezes estamos desapercebidos a ela. E Deus usa um dos seus servos, um dos seus ministros, para estar se comunicando conosco nos cultos, nas nossas congregações. Os cultos de ensino da palavra e os cultos de louvor e de adoração, que normalmente ocorrem nos dias semanais, nos dias de semana, os crentes já não têm mais
o hábito de estarem ali para aprenderem a palavra, para adorar, louvar a Deus e também para testemunhar dos feitos que Deus faz todos os dias nas nossas vidas. E esses cultos estão cada vez mais esvaziados. Eu vejo que os cristãos estão se tornando crentes domingueiro, mas nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos congregar com a família. E assim fazendo, estaremos firmados na rocha inabalável que representa a pessoa bendita do Senhor Jesus. Aqui já no segundo tópico da lição, o autor faz menção à missiva do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios, na sua comunicação epistolar, registrada em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 a 14. Vamos ver aqui. Mas digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os filhos seriam impuros, porém, agora são santos. Observe aqui que o irmão Paulo, ele expressa o seu pensamento intelectual. Não é uma expressão espiritual. Ele diz, digo eu, não o Senhor. A sua visão aí é subjetiva a respeito da situação. E por isso ele clarifica bem quando diz, digo eu, Paulo, não o Senhor. Embora ele não tivesse sido inspirado, isso reforça, serve inclusive de embasamento a uma tese que eu defendi, de uma situação inequívoca da inspiração das Sagradas Escrituras. Porque, de outra forma, o irmão Paulo não teria dito isso para deixar patente que aquilo ali era coisa dele e não era uma inspiração divina. Ele disse, digo eu, olha, eu estou falando isso de mim. Isso aqui, olha, isso eu não recebi do Senhor. Isso eu tenho como um pensamento meu. Eu tenho como uma forma de ver minha. Senão ele não teria sido detalhista nessa colocação. Digo eu, Paulo, não o Senhor. Então, tudo o que é fora isso traz a inspiração do Espírito Santo. Esse ponto ficou destacado porque isso não foi uma inspiração do Espírito Santo. Mas, até no caso, seria desnecessário, porque uma pessoa inteligente, ela sabe
ela pode entender que uma convivência harmoniosa em família, ela traz resultados altamente benéficos e satisfatórios, porque a gente vai dar testemunho de Cristo e de fé. Você e eu convivendo bem com uma pessoa independente de credo, independente das suas posições, você convivendo, respeitando essa pessoa, você dando um testemunho de fé, seguindo orando, congregando, fazendo bem, isso vai chamar a atenção dessa pessoa. E como crente, nós temos o dever de seguir orando, a nossa conduta, a nossa postura, a nossa admiração, o amor dedicado a essas pessoas, vai fazê-la ver que somos diferentes. Como foi o caso do carcereiro. Vocês são diferentes. Como é que eu faço para ser igual a vocês? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Simples assim. É simples assim. Já vi testemunhos, e não poucos, de irmãos que aceitaram Jesus Cristo e muitas vezes não podiam nem se batizar porque viviam maritalmente com mulheres e vice-versa, mulheres que viviam com homens e prosseguiram no seu casamento, na sua união, estável, na sua família. E em determinado momento da vida, o seu esposo ou a sua esposa verificou que, passando tanto tempo, a pessoa continuava na fé, continuava dando testemunho de Cristo. Disse: poxa, esse Deus realmente é um Deus que eu preciso ter, porque a pessoa está comigo aqui esse tempo todo, não pode participar nem da ceia lá da igreja deles, porque não é permitido, pelo fato de não estar casado, ter um julgo desigual. Então acaba sendo atraído ou atraída ao Evangelho por esse tipo de conduta, por esse tipo de comportamento, que é o que o irmão Paulo nos diz no capítulo de número 7, versículo 12 a 14, daqui da carta aos irmãos de Corinto, que eram. É assim que Deus opera na família, e há uma promessa que foi lançada a partir do momento da aceitação a Jesus Cristo. A casa, ela passa a ser objeto de salvação, e um dia poderemos dizer: eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor.
O tópico 3, o comentarista discorre a respeito da evangelização dos parentes. Está aqui no tópico de número 3, ele está discorrendo a respeito da evangelização dos parentes. E mostra que, em várias ocasiões, o crente pode sugerir um culto de agradecimento. Por exemplo, quando alguém recebe uma bênção, quando alguém é contemplado com uma promoção no trabalho, ou a conclusão de uma faculdade. Então, nessas ocasiões, o crente deve sugerir um culto de agradecimento a Deus. E isso não é difícil, é até muito comum. E ao promover esses cultos, a palavra ali vai estar sendo ministrada e é uma forma de Uma evangelizar ameaça foi detectada. a todos eles que vão estar ali compartilhando deste momento. Quando alguém também tem uma dificuldade muito grande, é um momento que é bem oportuno para se levar uma palavra da parte de Deus, de salvação, de consolação, quando alguém está passando por dificuldades. É também uma situação muito oportuna para evangelizar e falar do amor de Cristo. Bem, numa linguagem simplística, esse é o que traz o avolumado Uma ameaça foi detectada. do conteúdo da lição de número 10. Esses são os tópicos que foram estabelecidos pela ementa. E nós chegamos aqui ao final, mas desejosos de encontrá-los em nossas classes. Fiquem com Deus.